Mas agora eu quero chamar toda a atenção para esse assunto. Um assunto muito sério, um assunto que, na verdade, chocou o Brasil inteiro na última semana. O vazamento das fotos da necrópsia da cantora Marília Mendonça. As imagens, elas estavam no inquérito policial que apurou o acidente de avião que causou a morte dela em novembro de 2021. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais disse que, assim que tomou conhecimento sobre o vazamento das fotos, do laudo, da cantora, imediatamente instaurou procedimento administrativo para apuração dos fatos. Um jovem de 22 anos foi preso no Distrito Federal suspeito de obter imagens da cantora de forma ilegal e divulgá-las pelas redes sociais. A Justiça determinou que fotos do corpo de Marília Mendonça sejam apagadas de sites onde tinham sido postadas. Esse vazamento de fotos é crime. Envolvidos no compartilhamento de imagens de cadáveres podem responder por vilipêndio. Para entender mais sobre essa questão, a gente recebe o advogado criminalista, doutor Heraldo Aragão. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Jaqueline. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço. E para a gente entender, primeiro explica aí, como é caracterizado o vilipêndio. Pronto. O vilipêndio, o vilipêndio nesse caso do cadáver é um crime estabelecido no Código Penal, do artigo 212 do Código Penal. O crime de vilipêndio é qualquer ato, de uma forma mais didática possível, que eu poderia dizer, qualquer ato que venha a desrespeitar o cadáver. E aí, consequentemente, desrespeitando a família e todos os parentes que se sentem realmente lesados com aquele compartilhamento daquelas fotos. Sim. E olha, doutor, a própria Marília Mendonça, inclusive, tuitou em 2019 sobre o medo de vazamentos e a superexposição de sua vida. Olha só, gente, ela escreveu: é muito complicado poder contar com a ética na prestação de serviços de qualquer forma. Minha gravidez foi descoberta por um exame de sangue vazado e tudo que eu faço é dessa forma. Dá medo até de morrer, porque as pessoas não respeitam nem esse momento. E conhecemos casos parecidos. Olha só, gente. E aí, um crime como esse tem um traço até de crueldade, a gente diz, também pelo tamanho do impacto que acaba atingindo a família da vítima, não é mesmo? Principalmente a família. Assim, antes de tudo, dizer que é um ato extremamente desrespeitoso, um ato vil, repugnante, que todos nós devemos evitar se deparar com esse tipo de compartilhamento, seja de Marília Mendonça, seja de qualquer outro tipo de pessoa, uma pessoa comum, Sim. E realmente devemos reprimir esse tipo de comportamento. E isso é importante. O doutor falou aqui sobre, independente de ser Sim. alguém como a Marília, que era cantora, nós sabemos que é uma figura pública, mas o vilipêndio, ele se enquadra em qualquer tipo de situação de qualquer pessoa, Então, é muito importante a gente abordar esse assunto, porque muita gente tem utilizado a internet, as redes sociais, achando que é terra sem lei, Esse tipo de compartilhamento, sendo em contexto de cena de crime ou acidente, ele pode ser caracterizado como vilipêndio, não é mesmo, doutor? Sim, Jaqueline. Qualquer tipo de crime, por exemplo, de trânsito, que é a exposição do cadáver, e aí vem alguns populares e fazem uma filmagem daquele corpo, às vezes mutilado, às vezes de uma forma não tão agradável, eles vêm a responder de igual forma pelo crime de vilipêndio também. Sim. Porque existe esse ato de desrespeito, Esse ato, qualquer ato que na verdade venha a desrespeitar. Lógico que o termo vilipêndio é um termo até complexo, Sim. Da gente conceituar, mas é qualquer ato que venha, de fato, a desrespeitar o cadáver e, consequentemente, a sua família, que, na verdade, é a principal vítima desse crime cruel, Perfeito. E casos de vilipêndio, inclusive, aconteceram com os cantores Cristiano Araújo, Gabriel Diniz, também mortos tragicamente, E aí, o que é que a gente pode falar para essas pessoas, Gente, o que é que falta para que as pessoas consigam entender a gravidade de um crime como esse? De entender que essa é uma violação à dignidade humana? Pronto, Jacqueline. Primeiro de tudo, eu acredito que deve se entender as consequências de um crime grave como esse. É um crime que está descrito no Código Penal com a pena de 1 ano a 3 anos de detenção. Então já não é um crime que tem alguns tipos de benefícios que a lei traz. Ela realmente a pessoa pode ser presa,
Então, primeiramente, entender as consequências, se conscientizar que isso de fato é um ato que fere bastante a família daquela pessoa que já está de luto, que já está sofrendo com a morte e agora se depara com um novo tipo de sofrimento. Né? Então devemos, logicamente, se conscientizar, primeiro de tudo, ter a consciência de que esse ato é um ato extremamente desrespeitoso, principalmente com a família que já está sofrendo, e realmente procurar não compartilhar essas fotos, ou se receber e dar um aviso, ô colega, não faça mais isso, ou em último caso acionar as autoridades. Pois é, então, doutor, a gente viu que houve uma prisão aí de um suspeito, né, por ter vazado. Não necessariamente esse suspeito tenha sido o responsável, então todas as pessoas que estão envolvidas podem ser, né, também aí presas. Se você recebe uma foto, isso que é importante a gente destacar para as pessoas. Às vezes as pessoas compartilham achando que não estão fazendo. Não, eu recebi e aí eu posso passar. Não é bem assim, né, doutor? Pois é, quem de qualquer forma concorre para aquele compartilhamento, né? Eu recebo e compartilho com mais um grupo, por exemplo, do WhatsApp, eu incorro na mesma pena e pratico o mesmo crime daquela primeira pessoa, né, que publicou aquela foto. Sim, e é isso que é importante, né? Mesmo quem atue nessa área, que, né, trabalhe. Na verdade, eu acho que até essas pessoas deveriam ter uma atenção e um cuidado para com aí, né, o morto, maior ainda, né? Porque você tem aquela responsabilidade e no caso dos profissionais que atuam aí, exatamente o cuidado, né, com a pessoa, com a família. Então, assim, é muito doloroso. Você imagina, eu acho assim, né, tem um momento na nossa vida que a gente deve sempre se perguntar. Ultimamente a gente usou muito a palavra empatia, mas perfeito. Na prática a gente, né, não faz tanto uso dela como deveria. Você, numa situação em que sua família, alguém que você ama muito, estivesse, né, aí acidentado, compartilharia a foto dessa pessoa com uma outra pessoa? Eu acho que vale fazer essa pergunta, né? E não sair disparando, porque primeiro é crime, tanto quem recebe para compartilhar, quanto quem está compartilhando, repassando também, incorre no mesmo crime, e quanto a pessoa que estava lá no local e acabou divulgando essas imagens sem autorização, né, doutor? Sim, inclusive, Jacqueline, um fato que é bastante interessante, esse jovem que foi preso, eu não sei qual a profissão dele, não sei com que ele trabalha, enfim, pelo menos não se teve esse conhecimento, mas se por acaso ele fosse servidor público do próprio IML, né, responsável por fazer aquele laudo, ele responderia também por outro tipo de crime, um crime de violação de sigilo funcional, além do próprio crime de vilipêndio, se por acaso ele também foi a pessoa que compartilhou essas imagens. E é importante destacar também, né, olha, tem muito... acontecido muito isso de que às vezes acontece um acidente, a pessoa para, ao invés da pessoa prestar ajuda a pessoa vai lá tirar foto, filmar, prefere fazer esse tipo, e aí já incorre num outro tipo de crime que é a prestação de socorro, isso, né? A gente tem que prestar socorro naquele momento. Então a omissão de socorro é um outro crime, não é, exatamente, doutor? Então se for caracterizado que aquela pessoa que divulgou, tirou a foto, filmou e não prestou socorro ali, ela pode, inclusive, além do crime de vilipêndio, também responder pelo crime de omissão de socorro, porque muitas vezes a vítima está ali esperando uma ajuda, né? E aí você está lá para filmar, para fotografar e sequer dá atenção à vítima. Isso acontece muito também, né, doutor? Sim, acontece muito e a pessoa acaba incorrendo em outro tipo de crime, né? Que é a omissão de socorro, além do próprio compartilhamento daquela situação ali desagradável, enfim. Acaba respondendo por ambos os crimes. Nesse caso, é importante a gente falar para as pessoas, né, que hoje as delegacias elas estão com o sistema de inteligência muito mais apurado. Então, tudo que é feito na internet hoje, se tem controle, né, é possível, a tecnologia permite isso, né, fazer esse rastreamento a ponto de chegar no suspeito e chegar nas pessoas que compartilharam essa mensagem, não é isso? Sim. Hoje nós temos, por exemplo, a lei do Marco Civil, que o próprio provedor de internet, ele tem a responsabilidade, se por acaso não retirar aquele conteúdo, né, que ofende a honra de determinada pessoa. Nós temos meios de investigação policial, que departamentos, inclusive aqui no estado de Sergipe, de crimes cibernéticos, que já têm esse conhecimento um pouco mais apurado nesse tipo de modalidade criminosa,
justamente para tentar, né, rastrear como foi esse compartilhamento, Sim. saber quem foi a pessoa que compartilhou, para onde esse conteúdo está indo. Então nós temos hoje sim um aparato já especializado nesse tipo de crime. E é muito importante todos vocês estarem atentos, quem trabalha, né, quem depende, né, de todo esse trabalho, tem que entender a importância que é você como profissional, a sua responsabilidade profissional e você como pessoa também ter empatia pelo outro. Então não pode compartilhar imagens de acidentes, de crimes que acontecem. Tudo isso é expor aí a vítima, expor a família. Você imagina você receber a foto aí, né, de um acidente, por acaso você está recebendo pelas redes sociais e é um parente seu, né? A dor que não é para o parente está vendo. Então você se coloca no lugar dessa pessoa. Inclusive, falando de parente, a mãe da Marília Mendonça, ela se manifestou sobre o assunto nas nossas redes sociais e nós vamos conferir agora, nós vamos colocar nas redes sociais hoje também no nosso Instagram para vocês aí essa mensagem da mãe da Marília Mendonça. Bom dia, meu povo. Eu tô passando aqui para dizer que tá tudo bem com a família, né? Apesar do episódio de ontem, eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho, né? E o Leozinho já entende alguma coisa que eu falo, ele já entende quando acontece alguma coisa. E dizer que a família tá chocada, né, com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende, sabe? O mundo não me surpreende mais, esses monstros que fizeram isso não me surpreendem, porque já havia feito outra vez. O que está faltando é lei, entendeu? Está faltando justiça. Então, como eu estava falando, o que está faltando é justiça, é lei, né? Porque aqui não pode ser terra sem lei, as redes sociais não podem ser terra sem lei. E a gente precisa que esses delinquentes paguem, porque não tem outra palavra. São delinquentes, tá? Que não respeita a memória de uma pessoa que se foi, seja ela qual for. Não é porque é minha filha e é a Marília, não. Não respeita a memória, não respeita a dor da família, tá? E quero deixar um recadinho para essas pessoas que fizeram isso, tá? Vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar de mim. Um certo momento da sua vida, eu não desejo para você a dor que eu passei, não. Nossa, difícil, né? Ouvir a mãe da vítima falar. É uma situação bastante complicada, né? E a gente deve ter justamente aquela palavra que você citou anteriormente, né? Empatia, né? Exatamente. Se colocar no lugar do outro e pensar, poxa, poderia ser eu. Exatamente. E minha família sofreria, né? Um segundo tipo de sofrimento, na verdade. Perfeito. Gente, então vamos levar mais a sério a palavra empatia, né? E eu quero também falar para você que sabe de alguém que faz esse tipo de crime, né? Para quem está aí acompanhando a nossa programação e sabe, né, que outra pessoa está compartilhando essas imagens, sempre tem no grupo alguém que faz esse tipo de compartilhamento, que você pode também contribuir, você pode fazer uma ligação anônima, não é mesmo? Isso, nós temos os canais de denúncias anônimas, os canais da Polícia Civil que podem entrar sim em contato e fazer uma denúncia, né? Citar alguns tipos de dados para a polícia facilitar o trabalho da polícia nessa investigação. Sim. Doutor, quero agradecer a participação do senhor aqui, pelos esclarecimentos, né? E queria que o senhor deixasse sua mensagem para que haja até essa consciência das pessoas em denunciar também, né? Caso vejam um crime como esse acontecendo. Meu recado é que todos pensem e reflitam, né, sobre a gravidade desse ato. Não necessariamente porque é crime ou porque não deixa de ser, ou porque tem responsabilidade civil ou não tem, mas porque é um ato realmente desumano, né? Desrespeitador, ultrajante. Então a gente precisa se conscientizar, ter empatia e pensar um pouco, poxa, pode ser comigo, pode ser com um parente, pode ser com um amigo e eu não quero sentir essa dor, né? Então pensar nisso, logicamente também
Lógico que nem todo mundo tem esse conhecimento jurídico para saber as consequências do crime, mas procurar estudar um pouco e ver que tem sim punição. Sim. Talvez não seja tão grave como a gente imagina ou como a gente queria que fosse, mas tem sim punição. Essa pessoa pode vir a responder um processo, ter responsabilidade no âmbito do direito civil, né, indenização por danos morais, por exemplo. Então, se conscientizar primeiramente e saber que pode ser, infelizmente, com a gente também, e a gente não está livre disso. Muito obrigada, doutor, e nós agradecemos aí a participação. Eu que agradeço, Jacqueline. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Gente, mensagem para vocês de casa, que a luta contra esse tipo de prática é de responsabilidade de todos nós, tá? E a informação é uma das principais ferramentas para alcançar esse objetivo, respeito às vítimas e seus familiares. É assim que a gente encerra essa entrevista.